Oi pessoal, eu sou a Natália, estou muito agradecida e lisonjeada com o convite feito pela Sheila para participar desse evento, que eu achei muito legal. Né, filha? Super relevante, né, de ter que conversar com vocês. Coisa linda. Bafinho, vira pra... Então, eu escolhi esse tema porque eu sou, na verdade, novata mesmo. Eu comecei a comunicação com animais em 2017, no final de 2017. Mas não é uma coisa que eu faço regularmente, então eu estou num processo de aprendizado contínuo. Na verdade, eu acho que mesmo que você faça regularmente sempre é um aprendizado contínuo. Mas escolhi esse tema porque eu pensei assim, bom, se eu nunca tivesse ouvido falar disso, eu tivesse ouvido falar assim por cima, eu ia ficar bastante curiosa para entender, mas assim, como que se fala com um animal, né? Como se dá essa conversa, né? Você vê, você ouve, você sente, como é que é isso, né? Então, eu acho que é uma curiosidade comum e resolvi falar sobre isso, que apesar de eu não ter muita experiência, essa é uma dúvida que talvez eu possa responder. Filha, ajuda a mãe. Então, ao invés de explicar várias situações de como eu comecei e tal, e perder bastante tempo sobre isso, eu vou passar direto para como foram os primeiros casos, tal, contar alguns casos e como que isso aconteceu. O primeiro caso foi uma tentativa de comunicação com o meu cachorro, o Lelo, era um Golden Retriever que eu tinha. Na época ele estava doente, estava bem ruinzinho já, com câncer. E ele estava com problema de caminhar, eu percebi o problema nas patas traseiras, depois eu percebi que ele não estava sentindo, parecia não sentir o rabo, porque ele odiava que eu escovasse o rabo dele, os pelos do rabo dele. E aí eu fui escovar e ele estava deixando, eu falei, nossa, que estranho, né? Ele lá, dormindo, daí eu falei, ué. Daí eu comecei a puxar, assim, pinçar o rabo dele e vi que ele não sentia. E aí ele tava com dificuldade de caminhar, eu pensei, será que ele não tá sentindo também as patas traseiras? Ou será que ele tá com dor, ele tinha dificuldade de levantar? E eu queria entender esse processo, sabe? Pra entender se era dor, se eu podia fazer alguma coisa pela dor. Ou se tava ali realmente, por alguma razão, um tumor pressionando alguma coisa e paralisando. E aí foi a primeira tentativa que eu fiz. Então eu passei pelo processo que a Sheila nos recomenda. Eu fiz à distância, ele não estava no mesmo ambiente que eu. Eu me deitei na minha cama, me concentrei nele, me conectei com ele, fiz a pergunta e fiquei esperando. Daí eu lá, né, deitadinha na minha cama, esperando. Aí eu assim, será que eu vou ver alguma coisa? Será que eu vou ouvir alguma coisa? E fiquei. E aí é sempre aquele embate, né? Porque a ideia é que você esteja num estado receptivo, praticamente meditativo. Um estado em branco para receber uma mensagem. Você transmite a mensagem e se coloca num estado receptivo, sem tentar projetar nada. E essa é a parte difícil, na verdade. E daí eu lá, assim, daí ficava vindo esse pensamento, não, para de pensar, para de pensar. Sempre essa luta, né? Quem medita e começou agora, enfim, sabe que esse processo é uma luta, a gente silenciar propriamente, né? E aí tá, de repente eu consegui silenciar e percebi, nossa, parece que eu não tô sentindo minhas pernas. E aí realmente eu prestei atenção e parecia que ela estava pesada, sabe quando você, não sei se vocês já tomaram anestesia dessa raquidiana, né, que é da cintura para baixo, a perna vira tipo um peso morto, né? E tava sentindo praticamente isso. E eu, nossa, que estranho e tal, daí eu, bom, tem tudo a ver com a pergunta que eu fiz, né? Aí eu, será que é isso? Tal, fiquei lá e continuei com essa sensação. Aí eu falei, bom, tô satisfeita, acho que essa foi a resposta. Agradeci a ele. E encerrei a comunicação e voltei a sentir minhas pernas. Daí eu falei, bom, acho que foi isso, né? Continuei observando o comportamento dele e de fato parecia que ele estava cada vez com menos controle, mas não que ele sentia dor. Depois, a próxima comunicação que eu fiz foi com essa cachorrinha que estava aqui. Ela não era minha na época, ela foi resgatada, ela ficou 1 ano numa amiga minha, Larissa. E aí eu a adotei depois que o Lelo morreu. E fiz com ela. E também foi sinestésico. A resposta para mim não veio de forma clara. Foi numa situação onde uma das cachorras da Larissa tinha morrido.
E aí eu não falei pra Larissa que ia fazer a comunicação, não tinha comentado nada sobre isso. E tentei me comunicar com a Izzy porque eu já tava de olho nela pra adotá-la. Já tinha esse interesse. E falei, vou tentar falar com ela, né? Pra comunicar que o cachorrinho tinha morrido, o que tava acontecendo, que a Larissa estava triste. Fiz essa parte toda que pra gente é mais fácil, geralmente, porque a gente, né, já sabe se comunicar, então a gente pega e concentra e fala, vou falar tal coisa. A gente fala, né? Depois dura é ouvir, né? Porque daí a gente tem que receber. E a mente tá sempre falando, sempre falando, sempre falando. Então silenciar pra receber é a parte difícil, mas falei pra ela a situação toda e perguntei, tem alguma coisa que você queira falar pra Larissa? Ela tá bastante chateada, se tiver alguma que algum dos cães queira falar pra ela, tal. E a única coisa que eu recebi foi que eu comecei a sentir uma dor aqui no punho esquerdo. E eu, caramba, né? Mas não tem nada que vocês queiram falar. E essa dor aqui no punho esquerdo. Aí eu, bom, não entendi. Né? E a Sheila sempre comenta também que às vezes a comunicação para você não faz sentido, mas para a família ou para o tutor pode fazer sentido. E eu falei, bom, não sei, eu fiquei super curiosa com aquilo, né? Afinal era a minha segunda comunicação. E eu, será que tem alguma coisa a ver, né? Aí eu, será que eu falo para ela? Porque quando você começa a comunicação, às vezes você quer fazer uma comunicação, você quer ajudar um animal ou uma pessoa e você não sabe como introduzir o assunto, né? Porque você fala assim, então, eu falei com o seu cachorro, falei com o seu gato, né? Como assim? Sua doida, né? E aí eu, putz, fala alguma coisa, não fala, não sabia como é que ela ia levar isso e tal. Eu falei, vou falar, porque eu tava muito curiosa pra saber se tinha alguma coisa a ver, né? E aí conversa vai, conversa vem, expliquei um pouquinho pra ela por cima. Nenhum dos cães tinha problema na pata esquerda, nem nessa articulação e tal. Mas a mãe dela tinha um problema crônico, bem nesse lugar que eu relatei. E era o tipo de dor que eu relatei e tal. E aí eu falei, não sei por que veio isso. E a gente começou a conversar sobre a mãe dela, sobre a relação delas, tal, que elas não moram juntas, enfim. Trocamos uma ideia, ela conversou com a mãe dela naquele dia. E eu pensei, bom, talvez tenha sido um direcionamento, né? No sentido de, nós os cães, como se fosse a comunicação dele, não temos ideia do que oferecer de conforto nesse momento, mas talvez seja confortável para ela estar com a mãe. Entendi dessa maneira, fiz essa leitura. Mas assim, não tinha a menor ideia se isso tinha sido uma comunicação ou não. A gente duvida bastante, né, no começo. Tende a duvidar bastante, talvez tenha gente que não duvide. Mas foi a segunda comunicação. E daí a terceira vez foi o gato de uma amiga minha que tinha sumido, ele tinha fugido, ele nunca tinha fugido, é um gato grande. Ele tinha problema nas patas traseiras, então ele não conseguia pular grandes alturas, mas ele conseguiu fugir. E ele já estava há dias desaparecido, já fazia quase uma semana. A gente estava até meio sem esperança de encontrá-lo com vida, né? Porque ele não tinha agilidade para fugir e tal. Então se viesse carro, se viesse algum cachorro ou outro predador, ele provavelmente não conseguiria sair da situação com facilidade. E aí eu pensei, vou tentar comunicação, né? Não custa nada. Aí eu falei pra essa minha amiga, Gabi, tem esse negócio, eu sou super novato, só fiz 2 vezes e tal, você quer que eu tente? Ela acha que não custa nada, né? E aí fui lá, deitei, eu deitei, não me lembro, às vezes eu faço sentado, às vezes eu faço deitado, fechei os olhos, me concentrei na foto, né? Peguei uma foto do gato, olhei bem a carinha dele, os olhinhos dele, fechei os olhos, mentalizei o gato, mentalizei a gente se conectando energeticamente através de uma luz. Fiz todos os passos que a Sheila ensina no curso online. E aí ela falou pra eu falar pra ele voltar pra casa. Eu falei, o que eu falo? Aí ela falou, pede pra ele voltar pra casa. E essa foi a pergunta que ela fez. E eu queria saber onde que ele tava. No fundo, não era essa coisa de tipo, volta pra casa? Essa pergunta não me satisfazia. E aí eu invariavelmente fiz a pergunta que eu queria fazer, né? Mas aonde você tá? Eu pedi pra ele voltar pra casa. Fiz essa parte da comunicação de forma lógica, né? Então eu vou passar uma mensagem através da linguagem. E passei através da linguagem o que ela queria saber. E passei através do sentimento o que eu queria saber. E recebi o que eu queria saber, que foi o que eu passei de verdadeiro, que foi o meu sentimento. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da experiência e fui percebendo. Não sei se é assim para todo mundo, tá? Mas eu fui percebendo que não adianta você, nesse tipo de comunicação, tentar manipular o diálogo, tentar construir um raciocínio lógico. Você tem que saber o que você vai
perguntar, você tem que saber o que você quer saber, mas aquilo tem que ser verdadeiro dentro de você. Porque você vai passar, não é linguagem, os animais não falam português, inglês, o que seja, né? Eles não falam a mesma língua que a gente. É uma língua universal, então é a língua da intenção. E se você passa uma comunicação através da linguagem manipulada e outra através do seu coração, o animal, comigo, todas as vezes tendeu a responder, na verdade, o que eu passei com o coração. E aí, desculpe, nesse caso, eu vi o lugar onde ele estava. Então, para mim, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa. E foi bem impressionante para mim, porque eu nunca tinha visto, né? As 2 outras vezes tinha sido algo sentido. E eu vi um lugar que eu nunca tinha visto e uma pessoa que eu nunca tinha visto. E então a chance de eu estar criando aquilo em tempo real era muito mais remota, assim, do que eu estar criando uma sensação ali. Tá, será que é isso? Será que não é? Eu vi como se fosse uma cena, assim. E passei para ela, eu falei, olha, eu não vi o gato em si, era como se eu estivesse vendo da perspectiva dele nesse caso. Falei, olha, eu vi uma casa assim, assim, assado, com uma varanda assim, assim, assado, uma senhora com essas características gerais. Passei alguns detalhes, outros eu não tinha certeza. Eu falei, parecia que tinha isso, tinha aquilo outro. Tinha mais gatos na casa. Não, eu vi detalhes de 1 ou 2 gatos, passei para ela, questão de pelagem, né, coloração, coisa assim. E falei, olha, eu não sei se isso é real, não é real, né? Também expliquei o negócio da comunicação. Sempre quando eu vou falar sobre isso para alguém novo, fica aquela situação, né? Tipo, como é que eu vou introduzir esse assunto? Então, falei pra ela e disse, olha, eu não sei se é ou não é, mas assim, do que eu consegui, o seu gato parece que tá bem, né? Tá vivo. E tá numa casa e ele tá lá de boa, assim. Aí, mas eu falei pra ele, olha, a Gabi tá preocupada, ela gosta muito de você, volta pra casa se você puder, tal, não sei o quê. E mandei pra ela. Eu gravei o áudio e mandei pra ela. E aí passou ali 2 horas mais ou menos. Ela me mandou mensagem no final da tarde, eu fiz isso, tipo umas 11 da tarde, umas 11 da manhã. Ela me mandou mensagem umas 5 horas falando que às 2 horas ele tinha voltado. Que ele tava bem e que tinha uma casa e uma senhora que batia mais ou menos com essa descrição na esquina da rua dela. Ela falou, faz bastante sentido porque ele não teria ido longe por causa da pata dele. E se ele estivesse na rua, ele provavelmente teria acontecido alguma coisa tal, né? Então faz sentido, assim, que ele estivesse aqui na minha rua, né, próximo, não tenha ido longe, estava numa casa, então estava protegido e tal. Essa senhora tem outros gatos, tinha características do tipo de vestimenta dessa senhora, da varanda que ela tinha coisa que eu tinha visto que era da parte de trás da casa que ela não conhece, mas fazia sentido. E eu fiquei super feliz, né? Falei, nossa, é muito doido, né, cara? Porque você vê um negócio que você nunca viu, um lugar que você fala, eu não inventei esse lugar, eu não inventei essa pessoa. Ela não parece com ninguém que eu conheço. E aí foi a primeira vez que eu tive a comunicação através do visual. Então as minhas experiências até então tinham sido sinestésicas, 2, né, de sensação e uma visual. E uma outra que eu fiz que foi muito legal, que também foi visual, foi com um Rottweiler que eu treinava, o Lenny, super fofo, aluno querido. E o Lenin estava numa situação seguinte, ele tem displasia, desde diagnosticado com 4 meses de idade, assim, até bem grave. E hoje ele está bem, está com só suplemento e tal, ele não faz muito exercício, então tá bem. Mas enfim, ele comia no pote no chão, e aí eu percebia que quando ele abaixava a cabeça, a pata dele acabava entrando e ele acabava sentando, era desconfortável para ele. E aí eu sugeri à família dele que comprassem aqueles comedouros elevados, que ia ser mais confortável para ele comer e tal. Aí eles compraram e quem disse que o Lenny comia? No pote? Não comia, só não comia no pote velho dele, no lugar onde estava e tal. E aí começamos um treinamento, né? De acostumar ele com o pote, porque antes ele tinha medo, ele fugia e tal. Comecei a acostumar ele com o pote, daí tentava uma comida, tentava outra comida, não conseguia. Ele era bem enjoadinho para comer, assim, tentamos várias coisas. Aí quando achamos algo que ele gostava, mesmo assim, ele era bastante reticente. Até que chegou num ponto do treinamento, a gente tinha feito bastante aulas já. Ele não tinha mais medo, estava bem claro, ele não tinha medo do pote. Ele queria comida, ele comia um pouquinho e depois ele afastava. E eu sentia que parecia que tinha alguma coisa errada, sabe? Como se ele sentisse que tivesse alguma coisa errada com aquela situação.
E eu não conseguia entender, nem explicar e nem pensar em nada diferente, porque eu já tinha tentado várias coisas. Eu falei, caramba, nunca vi, né? Uma coisa assim, demorar tanto pra uma coisa simples e tal. Aí eu falei, vou tentar comunicação. Aí fui lá, fiz o mesmo procedimento, com uma foto dele que eu usei. E aí foi a primeira vez que quando eu dei o oi, digamos assim, eu recebi o oi de volta. Ele já veio como se eu estivesse na casa dele, foi como se eu estivesse na casa dele, e ele veio assim até mim todo feliz, até pulou, e o Lenny não pula por causa do problema dele nas patas traseiras. Mas ele pulou, ele estava bem feliz, e ele realmente ficava super feliz quando eu chegava lá. E fez maior festa tal, e daí eu fiz como se eu estivesse fazendo carinho nele. Isso é uma coisa curiosa, porque até hoje, assim, virou um padrão. Quando o animal quer interagir, é como se eu estivesse fazendo carinho e tocando no animal. Eu não tenho a sensação, mas não é uma sensação física, mas é como se a gente estivesse interagindo dessa maneira, presencialmente, sabe? Então eu consigo perceber um pouco da personalidade do animal. Tem animais que são mais carinhosos, eles chegam perto, tem animais que se mantêm distantes, tem animais que gostam do toque, outros que não e demonstram, mesmo sendo algo virtual, digamos assim. E aí o Lenny fez essa festa tal, foi a primeira vez que eu tive esse tipo de interação. E aí eu expliquei pra ele, ó, cara, a gente comprou esse comedouro pra você, expliquei da patinha, que ia ser mais confortável pra ele. E falei, né, porque falar é fácil, né, por eu ouvir. E ele ficou prestando atenção, como se ele tivesse assim, sentado prestando atenção, sabe, com aquela carinha assim. E aí eu falei assim, olha, amanhã eu vou aí. Vamos papar no pote novo? E aí ele ficou animado, porque eu tinha pedido nas últimas 2 aulas para não darem a comida de manhã, e aí eu ia chegar e a gente dá comida à tarde, porque ele comia de manhã e no fim da tarde. Eu falei, não dá comida de manhã, pra ele estar com um pouquinho mais de fome e a gente vê se vai. Então no dia anterior eu tinha ido, ele tinha comido, nesse dia que eu tava falando com ele tinha comido só de manhã, eu falei, não dá à tarde, porque eu ia na manhã seguinte. Aí eu falei, ó, amanhã eu vou aí de manhã, vamos papar? E aí ele ficou empolgadão, assim, tipo, vamos papar. E foi pra porta de entrada da casa. E olhou, assim, na maior expectativa pra porta, deu. Como assim, Lenny? O que você tá esperando? Aí eu senti a Mara. A Mara é a mãe da família, né? A mãe dele também. E aí eu entendi na hora, assim, nossa, ele quer que a Mara dê a comida dele, porque a Mara tinha feito uma cirurgia nos olhos e fazia um tempão que ela não estava interagindo com ele, porque não podia entrar pelo, não podia entrar nada. Ele estava nadão e tal. E daí era o Rodolfo, o filho dela, que estava alimentando o Dácio, o outro filho. E aí eu percebi que ele queria a rotina dele, assim, de alguma forma ficou claro para mim, sem passar por linguagem, sem passar por cena visual, sem passar por auditivo, esse sinal corporal que ele deu, eu entendi imediatamente, né? Quando eu falei, o que você está esperando? E foi a Mara, eu entendi todo o combo que vinha atrás disso, né? Que ele queria a rotina dele, que era a pessoa que dava comida sempre para ele de manhã, ela sentava no banco num determinado lugar, botava, aí mexia na comida, aí falava, papa, filho, papa. Aí ele comia um pouquinho, parava, olhava para ela, papa, daí ele comia mais um pouquinho. Eu pensei, que danado, ele quer a rotina dele. E daí fez muito sentido, porque o Lenin sempre foi metódico assim com as coisas, ele gosta das coisinhas do jeito dele, sabe? Aí faz sentido. Aí eu falei, bom, amanhã eu vou lá, eu vou tentar dar comida. Eu falei assim pra ele, tá bom, a Mara vai te dar, eu vou conversar, eu vou pedir pra ela te dar, mas quando ela não puder, o que você vai fazer? Você vai ficar com fome se ela for viajar, né? E falei pra ele, não dá, você tem que comer, né, com quem quer que seja que te dê ali da família. E aí eu falei, bom, vou lá amanhã, aí eu falei, vou tentar. Aí cheguei lá, tentei dar comida, ele deu uma lambida e tal, não quis. Aí eu falei pro Rodolfo, chama sua mãe, dá pra ela dar? Eu falei, vamos tentar. Aí ela foi dar. Só que era assim, já não era tão de manhã, era, sei lá, umas 10h30, 11 horas. Ele comia tipo umas 7. Aí ela foi dar, sentou, eu falei, faz como você sempre fez. Aí sentou, foi lá, mexeu, aí ele comeu. Ele comeu um pouco, não comeu tudo, mas ele comeu mais do que ele já tinha comido até então. Aí eu falei assim, não, tá ótimo, vamos parar. Aí eu falei, ó, Mara, amanhã, eu falei, hoje à tarde você dá a comida dele normal, no horário que você sempre deu.
Amanhã a mesma coisa. Se ele não comer, você tira e, né, tenta na próxima refeição. Resolveu o problema. No dia seguinte, o problema estava resolvido. A gente estava praticamente há 2 meses tentando fazer ele comer naquele pote. Ele não comia. E o problema era que ele queria a rotina dele. Ele era metódico e para ele daquele jeito que era o certo e que ele queria comer. E aí foi muito incrível, porque assim, primeiro, o tipo da comunicação, como eu recebi, que foi visual, mas teve interatividade, foi a primeira vez. Depois, a relevância do conteúdo que ele mostrou e depois a questão da aplicabilidade na vida real e como aquilo fez sentido total. Então isso para mim foi muito importante, como primeira comunicação que eu validei de verdade. Falei, não, houve uma comunicação, porque o desfecho dela comprovou que existiu e que era isso, né? Deu muito certo, né? Então foi a primeira vez que eu tive uma comunicação que eu pensei, não, agora acho que aconteceu mesmo. E também trouxe essa questão da interatividade, a energia dele era tudo que eu realmente conhecia dele. E dali depois eu fiz com mais um gato que também tinha fugido, essa também teve uma representatividade interessante, um componente diferente. Que foi aquilo que eu comentei não adianta a gente usar uma linguagem, trabalhar a linguagem para comunicar, mas sim a intenção. Que era um gato que tinha sido castrado de uma amiga minha. E logo depois, assim, ela conseguiu manter ele em casa alguns dias para fazer os curativos e tal, e ele fugiu e não voltou mais. E também já fazia um tempo. Aí eu falei pra ela, ó, Pri, tem isso aqui, eu posso tentar, eu sou novata, tal. Expliquei lá, tenta, por favor, tal. E aí eu fiz. Eu fiz uma vez e perguntei onde que você tá, tal. E vi também mais ou menos a característica do lugar, né? Falei, o lugar parece ter uma mata um pouco fechada, tinha um muro de bloco, tinha um outro gato, expliquei. Ela falou, desculpa. Ela falou, aqui, ela mora em Ubatuba, aqui tem muitos lugares assim, né? Perto de onde eu moro. É difícil, tinha um cachorrinho, eu expliquei como era o cachorrinho, a característica e tal, peguei fotos na internet meio parecidas. Ela falou, tem uma casa que é mais ou menos parecido, tem um cachorrinho assim, assim assado, mas eu passei lá hoje e não vi o meu gato, né? Falei, bom, tudo bem, eu de qualquer forma pedi pra ele voltar, né? E aí passou uns 2 dias, 3 dias, eu perguntei, e aí, nada do gato. Eu falei, vou tentar de novo. Aí tentei de novo, comecei a conversar com ele e tal, e assim, via o gato distante, não via o lugar, sentia o gato distante e tal. Aí, durante essa comunicação, eu pensei assim, meu, o gato deve estar injuriado que castraram ele. Ele pode estar injuriado, né? Aí, porque ele tava com uma energia assim, sabe? Eu não tava conseguindo muito a abertura dele e tal, mas mesmo assim eu tava conversando com ele, que talvez seja até um erro, né? Pô, se a pessoa não quer, o animal não quer conversar com você, por que você insiste, né? E eu ali e tal, daí eu me abri no sentido assim, olha, talvez você esteja chateado ou até bravo, né, com a situação, que te levaram para essa cirurgia e, né, te prenderam e você gosta de dar suas voltas e tal. Aí comecei a conversar assim, a gente humano é meio esquisito, a gente é meio chato, a gente tende a achar que a gente sempre tá com a razão, que a gente sabe o que é melhor para os outros, sabe? E isso acaba se estendendo para vocês. E desculpa por a gente ser assim, né? Mas eu te garanto que a Pri fez na melhor das intenções, ela gosta muito de você, ela fez isso pensando no seu bem e também na questão do bem dos outros gatos e das gatas, né? De ter muitos filhotes e tudo mais. E fui me abrindo nesse sentido, né? Conversando com ele nesse sentido, desculpa, que talvez o que seja melhor para você e você perceba como é melhor para você, não é o mesmo que a gente ou, né, a sua família humana perceba o que é melhor para você. Mas a intenção de amor por trás, foi muito grande. E que ele tinha lá um lar e pessoas amorosas que cuidariam dele sempre que ele precisasse, né? Que lá ele teria amor, teria comida, teria cuidados médicos. E que se ele tivesse disposto a voltar para esse lar, ele ia ser muito bem cuidado e que eu ia conversar com essa minha amiga sobre a questão dele sair e tal. Mas que ela gostaria muito que ele voltasse, porque ela gostava muito dele e ela estava preocupada, porque ele precisava ainda de cuidados. E aí fiz essa comunicação, tipo, umas 10 da noite. E aí no dia seguinte, às 9 da manhã, ela me mandou uma mensagem que ele tinha voltado. Eu fiz a comunicação, mandei o áudio para ela, contando tudo o que eu tinha falado e tal, e ele voltou. Só que o mais impressionante para mim, além de ele ter voltado na manhã seguinte, foi que quando eu me abri dessa forma,
na hora, assim, eu fui me abrindo, o meu sentimento já foi outro, né? Que foi, assim, de alívio, de falar aquilo que eu tava pensando e não passar uma mensagem fria, né? Tipo, volta pra sua casa, estão preocupados e tal, mas ter ali uma troca verdadeira. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, mudou completamente o gato. Aí sim, ele se aproximou, ele se esfregou em mim. E eu senti, assim, tanto amor vindo do gato, que eu até me emocionei, assim, durante a comunicação, sabe? Porque ele foi como se ele tivesse percebido que eu tava me abrindo e dizendo, olha, a gente é assim, isso é um defeito, eu reconheço que é um defeito, mas perdoa a gente por esse defeito. E a gente gosta muito dos animais, e a Priscila gosta muito, eu também gosto muito, e a gente tá preocupado com você. E aí nesse momento o gato virou outro. E foi a primeira vez que eu tive essa sensação de emoção vindo do animal pra mim, né? Uma comunicação deles pra mim. Foi como se ele estivesse me dizendo, não, tá tudo bem. Vocês são assim, tudo bem. Né? Como se ele estivesse reconhecendo que existe um amor apesar dos pesares. Oi, pessoal. Tô começando aqui em outro dia hoje. A gente mora aqui na roça, tem esse privilégio, mas aqui esfria e escurece mais cedo, então tava já ficando bem frio, começando a escurecer, eu achei melhor parar. Mas vamos lá. Eu vou dar continuidade aqui, contar mais alguns relatos, mas vou tentar resumir um pouco a história toda e do processo, né, de aprendizado e de como a comunicação foi evoluindo ao longo dessas experiências todas, né? A comunicação seguinte que eu fiz foi com outro gato que também tinha saído de casa e não tinha voltado, já estava há um tempo, já tinha bastante dias já, de uma amiga minha. E aí eu também não sabia a abertura dela para esse tipo de coisa, mas falei, não custa tentar, né? Eu tinha conseguido com esses outros dois gatos alguma coisa, os gatos tinham voltado, eu falei, quem sabe, né? Aí falei com ela, expliquei a situação, ela falou assim, Nath, acho que pode tentar, não custa tentar, né? Acho que tudo é válido. Eu sou meio cético com essas coisas, mas não tenho nada contra, né? Vai que, né? E aí fiz com o gato a comunicação e tal. Foi bem fácil com esse gato, essa primeira comunicação, bem rápida, né? E aí passei para ela tudo o que tinha visto e assim, foi bem breve a conversa, digamos assim. E eu falei pra ele que ela estava preocupada, tudo mais, se ele poderia voltar, mesmo que fosse só pra mostrar que estava tudo bem, e depois ele sair de novo. Aí ele, tá, sabe, assim, não falou nada, mas assim, sabe quando você sente que o animal fala, tá bom, tudo bem? Aí eu falei pra ela, não sei se ele vai voltar ou não. Também não sei se houve comunicação ou não, porque foi uma coisa bem rápida, bem fluida, assim, sabe? Bem fácil e foi a primeira vez, assim, que foi muito, pensei no animal e já consegui vê-lo e tal. E não tinha detalhes de lugar pra dar pra ela, nem nada. Eu falei, então foi isso. Eu não sei se ele vai voltar ou não, mas ele entendeu, né, o que eu falei. Se houve mesmo a comunicação, ele entendeu. E falou, tá bom, então acho que pode ser que ele volte, né. Mas aí ele não voltou naquele dia e nem no dia seguinte. E aí eu tornei a fazer a comunicação com ele. E essa segunda vez que eu fiz, teve um diferencial. Foi uma novidade, né? Porque tinha sido sinestésico e depois visual. E aí foi a primeira vez que teve auditivo. E foi assim, eu falei com ele, e aí no mesmo momento que eu fiz a pergunta, eu mesma respondi na minha própria voz, né? Igual o processo de pensamento. Tem gente que pensa diferente, mas eu penso escutando a minha própria voz falando, esse é o meu processo de pensar. E aí eu passei a mensagem para ele na minha própria voz, pensando, e recebi logo em seguida a resposta, como se fosse esse meu próprio processo de pensamento. Só que não foi assim, não era entendeu? Era assim, eu mal terminei de formular a pergunta, já veio a resposta. E foi assim, eu falei assim, você tá bem? Tá tudo bem? Tô. Aí eu falei, meio seco assim, né? Deu, então tá. Só que na minha própria voz, tá? Esse tô. Tô passando umas vacas aqui em cima. E daí eu perguntei, mas aconteceu alguma coisa? Aí aconteceu. Aí eu, mas você tá bem? Tô. Falei, então tá bom. Mas o que aconteceu? Daí foi, um carro.
Isso tudo na minha própria voz, tá? Daí eu, mãe, o que que tem o carro? Não sem entender nada, né? Aí ele, o gato. Daí eu, mas o que que tem o gato, né? Aí ele, tipo, meio que saiu, assim, afastou. Eu não tava vendo detalhes dele nem nada, mas tava meio escuro o ambiente. Aí ele tava num espaço interno, assim, tinha um piso mais escuro, tinha um outro gato. Aí tinha uma pessoa lá, uma mulher. Aí eu peguei e falei pra minha amiga, né? Eu perguntei pra ele, mas você vai voltar? Vou. Aí eu falei, você vai voltar quando? Hoje. Aí eu falei, então tá bom. Então você vai voltar? Vou. Hoje. Tá bom. Eu confirmando, assim, né? E essa questão da resposta falada sendo total novidade. Eu assim, gente, será que sou eu que tô inventando isso, né? Mas eu nem termino de perguntar, já me veio a urgência de responder, né? Aí eu, enfim, né? Aí eu peguei e falei pra minha amiga. Só que quando eu mandei uma mensagem pra ela, na verdade, pra saber se ela tava lá e tal, e aí ela não respondeu. E aí eu acabei dormindo de novo. E quando eu voltei, ela me mandou uma mensagem agradecendo e dizendo que ele tinha voltado, mas ela nem sabia que eu tinha feito de novo essa comunicação. E aí conversando, eu falei com ela, tal, conversando, ela falou assim, não, então, muita coisa bate, porque a gente acha que ele estava aqui na casa de uma das vizinhas, que assim, tem outro gato, ela tem características mais ou menos assim, assim como a minha tia, a gente não sabia quem que era, tal. Ela falou, mas ele voltou, tá bem, obrigado, tal. E aí tudo bem. E aí eu falei, mas como é que tá o humor dele, né? Ele tá normal? Ela falou assim, não, ele tá irritado, porque ele tá assim, diferente, porque a minha mãe pegou ele no colo e ele quis sair, sabe? Ele não gostou que sair, deu uma reclamada assim e saiu. E ele é super carinhoso, assim, você pode pegar e virar ele de tudo que é jeito que ele não faz nada. Eu falei, então, porque eu senti que ele tava bem sem paciência, assim, sabe? Tinha outras coisas da comunicação também que eu falei com ela, que eu falei pro gato, né, que se ele tivesse machucado, que tinha acontecido alguma coisa, mas que ele tava bem, eu falei, se você tiver machucado, volta, né, tal. Mas enfim, não é tão relevante para o que eu quero começar a entrar agora. E aí foi a primeira vez que teve esse componente, digamos, auditivo, né, a comunicação por linguagem auditivo de alguma forma. Então eu escutava a minha própria voz. O sol aqui tá brabo, viu? E daí essa minha amiga, ela falou assim, nossa, Nath, achei muito louco esse negócio, né? Como que é, tá? Me explica um pouco mais. Daí eu contei pra ela como que era, tá? Mas qualquer pessoa pode fazer, precisa ter algum dom. Eu falei, não, qualquer pessoa pode fazer. Eu falei, as instruções são na verdade tão simples que você fala, meu, não é possível, né? Porque eu também, quando fiz o curso online da Sheila, e vi os vídeos e as instruções, eu falei, gente, mas é muito, né, a instrução é muito simples, né? Eu falei, será que isso vai dar certo? Eu falei, bom, eu acredito que exista. O que a minha amiga fez com o meu cachorro fez muito sentido. Então vou tentar, né? E aí começou todo esse processo aí que foi ao longo, né, de praticamente 1 ano e meio eu tô fazendo agora. Que foram comunicações esporádicas que eu fui fazendo. Até que chegou nessa minha amiga desse último gato que eu contei. E aí contei pra ela, tá, um pouco sobre o curso, sobre as instruções e tal. E ela, nossa, mas parece bem simples, né? Eu falei, então, eu também pensei isso, mas no fim é simples mesmo, né? A intuição é um sentido que a gente tem, né? A gente já tem esse sentido, ele costuma estar suprimido, né? E aí a gente precisa passar a ouvir nossa intuição de novo e ela vai falando cada vez mais alto. É basicamente esse processo, né? E com tudo, não só na parte da comunicação, mas enfim, aprender a se ouvir, né? Ouvir. A intuição ela é um conjunto, né? De pensamento, emoção, sensação. Ela não é nem uma coisa só, nem todas ao mesmo tempo. É algo diferente que surge disso tudo. E daí, conversando com essa minha amiga, ela achou super interessante. Ela falou assim, eu tenho um monte de bicho. Ela tem, acho que 20 gatos e um tanto de cachorro também. Ela falou assim, se você quiser praticar, eu tenho um monte de bicho, né? Daí eu falei, pô, uma boa ideia, né? Porque eu não precisava mais ficar nessa situação. Sempre que aparecia, eu tinha vontade de fazer para testar a comunicação, né? Ver o que eu conseguia. Mas aí eu ficava meio assim de falar com a pessoa.
E ali eu tinha uma oportunidade de poder praticar aquilo, dar o feedback para ela e ela me devolver e a gente ver o que a gente validava ou não, né? Ia me ajudar a lapidar, assim, essa habilidade. E foi muito importante, porque foi justamente isso. E aí a gente combinou assim, então, eu falei assim, me manda, falei da foto, tudo, né, que eu já tinha falado no caso do Riot, o gato dela. Me manda as fotos e me fala o que você quer saber. E aí vamos fazer assim, você me fala uma coisa que você não sabe, que você gostaria de saber, né? Que você não sabe sobre o comportamento, sobre o que aconteceu, enfim. E uma coisa que... E algumas coisas, uma ou mais coisas que você sabe, que a gente tem que verificar pra gente poder validar se houve comunicação ou não. E assim a gente combinou e começamos esse processo. E aí fiz com vários gatos dela, com alguns cães. E era assim, as coisas que a gente não sabe, né? Então eu falava o que tinha vindo e tal. A gente não tinha como verificar ou validar, né? A maioria dos animais dela, se não todos, são adotados ou resgatados. Então de coisas assim do passado deles. E as coisas verificáveis, algumas batiam bem, outras batiam algumas partes e algumas não batiam. E aí também tinha coisa que assim, não vinha, a comunicação não acontecia e não acontece ainda de uma forma linear, assim, sabe? Não é tudo meio picado, assim, aparece uma imagem, daí escuto uma resposta, daí eu tenho uma sensação, nem sempre todas na mesma comunicação, mas não tem uma continuidade, assim, não é uma história linear, né? E aí eu fui com essa prática, essa experiência que essa minha amiga me proporcionou. Obrigada, Lilian, inclusive. Foi muito importante. Eu pude ir entendendo mais ou menos como é que acontecia a comunicação e ir lapidando até um pouco dessa forma de passar, né, o que tinha acontecido para a pessoa. E eu me lembro que nesse processo de fazer com vários dos animais da Lilian, eu ia sempre passando para ela assim, né? Olha, eu vi tal coisa de tal lugar, de tal ambiente, daí eu vi tal outra coisa, daí o gato estava não sei aonde, ou o cachorro mostrou não sei o que, ou tive tal sensação. E eu não contava para ela uma história, eu não dava uma resposta, né? Eu dizia, eu perguntei isso e foi acontecendo isso, né? Eu passava para ela tudo o que tinha acontecido, assim. Eu não dava para ela uma resposta, tipo, eu perguntei isso, o seu animal disse aquilo. E aí eu fiquei intrigada, porque nas comunicações que a minha amiga tinha feito para mim, ela me dava uma resposta. Então eu fazia a pergunta assim, pergunta tal coisa. Ela falava, eu perguntei tal coisa, o animal disse tal coisa. Né? Tinha assim uma resposta. E fazia sentido, né? Aí eu mandei mensagem pra minha amiga, eu falei assim, olha, quando eu faço a comunicação, acontece assim, assim, assado, né? Eu vejo, eu escuto, eu sinto alguma coisa, é tudo meio picado e tal. Como é que é pra você, né? Ela falou, não, pra mim também é assim, é mais ou menos isso. Aí eu, tá. E aí eu fiquei pensando, mas daí como é que ela... Eu não perguntei porque eu fiquei sem graça. Mas eu falei assim, como é que ela sai disso pra, olha, o seu animal respondeu isso, 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 né? Numa construção tão linear de linguagem, como se tivesse ouvido uma resposta, né? E aí o dela nem tanto, porque as respostas até eram relativamente curtas. Mas eu me lembrei de uma amiga que quando eu comentei essa coisa da comunicação e tal, ela falou assim, eu já tive uma experiência dessa que uma amiga fez para uma gata nossa que tinha fugido, estava desaparecida. E aí ela fez tal, eu perguntei o que você achou, ela falou assim, vou ser sincera, não gostei da resposta, vou te mandar. E aí ela me mandou um áudio enorme, assim, era como se a gata tivesse mandando uma carta para a família, falando um monte de coisa, coisas elaboradas, assim, sabe? De sentimento, né? Falando sobre a questão dela ser presa, dizendo que ela gostaria de ser livre e ter essa liberdade de explorar que é natural para ela, não sei o que lá, e que eles entendessem isso e que de alguma forma ela esperava que mesmo assim a família, se ela quisesse voltar, que a família a aceitasse, mas que ela precisava fazer isso nesse momento da vida dela, sabe? Mas como uma carta mesmo, assim, uma linguagem linear, tal, com emoções bem elaboradas. E eu, nossa, né, sei lá, eu tô muito longe disso, né? Será que um dia eu vou receber tipo uma psicografia do animal, né? Uma coisa bem
E aí perguntei isso pra minha amiga e ela me disse que com ela era mais ou menos assim também. Meio caramba, né? Mas tudo bem. Continuei fazendo as comunicações com esses animais dessa minha amiga. Fiz nesse meio tempo com outros animais, alguns com mais sucesso do que outros. Mas também eu tô contando esses casos porque são os que fazem mais sentido. Mas também tiveram aqueles que eu comentei, olha, eu não sei se houve a comunicação ou não, porque eu não senti muito firmeza. Teve os que, ó, eu não consegui me conectar com o animal. Teve os que, ó, eu até me conectei, mas senti que o animal não queria falar. Sabe quando o bicho não dá muita abertura, você pergunta, fica aquela coisa assim que não responde, aí você não sabe se você conseguiu a conexão, se você não conseguiu, ou se você conseguiu, mas o animal não quer se comunicar naquele momento e tal. Então também tiveram, tá? Não foi que toda vez que eu tentei eu consegui alguma coisa. É que eu tô pra não ficar contando 500 mil casos e, né, tô contando os mais relevantes. Mas é um processo. E depende do animal também. E aí eu com essa questão de, pô, mas como é que eu transformo isso que eu recebo numa resposta, né, mais elaborada e tal. E ficou lá dormente isso. Continuei fazendo as comunicações com esses animais dessa minha amiga. E sempre tendo mais ou menos essa coisa, né, de algumas coisas da parte verificável não batiam tanto. Mas era difícil fugir muito, sabe? Ter uma dessas coisas que ela sabia a resposta, que eu falava, ela, nossa, não tem nada a ver. Tudo que você falou não tem nada a ver com nada, assim, tipo, não consigo pensar em nada. Era difícil, sempre tinha uma coisa ou outra que batia. E nas coisas não verificáveis, na maioria das vezes ela conseguia fazer algum sentido daquilo, mas a gente não tinha como saber, né? Então também era mais difícil. Mas para mim foi muito importante, porque eu pude perceber a diferença de personalidade entre os animais. Então essa coisa de, às vezes, como que eles interagiam. Tinha gato, por exemplo, que vinha se esfregar, tinha animal que ficava longe, né? Eu passava para ela o jeito como eles interagiam e batia, né? Quase sempre, assim. Tinha uma gatinha dela super carinhosa, assim, super carinhosa. Eu falei, nossa, eu dei oi, ela já começou a esfregar. Ela ficou o tempo todo se esfregando, passava a cabeça, e ficava, virava a barriga e não sei o que. Daí ela falou assim, ela é super carente, ela é super assim, só que ela usa colar, Elizabethana, um colar flexível, o tempo todo, porque ela tem incontinência urinária e ela fica lambendo e cabaçando. Ela falou que ela usa colar o tempo todo, então não daria pra ela fazer isso, pra ela ficar se esfregando assim. E eu dizendo, e eu já tinha dito antes que às vezes me parece que as respostas vêm de forma metafórica, assim. Elas representam algo, não que elas são exatas, né? Mesmo do lugar que eu vejo, às vezes, ou do outro animal. Às vezes as características batem muito, assim, e às vezes não. Às vezes fala assim, tinha outro gato, mas o gato que eu vi era preto e o gato que tem lá é amarelo, sabe? Tem só mais um gato. Tinha dois cachorros, um era assim, outro era assado. E aí tem realmente um cachorro de pelo mais longo, um de pelo mais curto, mas eles são diferentes do que você falou. Então, assim, às vezes batem alguns elementos, outros não. Eles são representativos e eu não sei se é questão de afinar a minha habilidade ou não. Eu também, às vezes, me pergunto, que nem ela me perguntava assim, tenta ver a cor da casa. Aí eu assim, mas será que os gatos veem as cores igual a gente? E aí você entra nesse processo racional, isso gera uma insegurança também e acho que acaba interferindo na comunicação. E essas coisas todas eu não sei, eu não tenho uma resposta, né? Eu não sei qual que é o nível de consciência com o qual a gente conversa, né? Se é com o ego normal do animal, se é com um nível de consciência maior, eu não tenho a menor ideia. São coisas que também eu tenho curiosidade e acho que as respostas vão vir com o tempo e com essa prática né? Que acho que é tão importante e valiosa para a gente desenvolver realmente a habilidade da intuição, da comunicação e entendendo o seu próprio processo, né? Porque acho que as pessoas também funcionam de forma diferente, assim como os animais são diferentes uns dos outros. E, enfim, e daí gerou essa coisa que ficou eu um pouco incomodada de como que eu ia transformar aquilo numa linguagem, em respostas, né? Mas não incomodada o suficiente para tentar criar uma narrativa. Mas eu passei a perceber o quê? Que muitas dessas situações onde eu via lugares, eu via as coisas, elas eram um pouco metafóricas. Então eu já passei a não dar detalhes, no sentido assim, olha, eu vi o animal, ele tá num lugar que é de tal cor, tem tal coisa, não sei o quê, a menos que esse fosse o objetivo da comunicação, né? Saber detalhes do lugar onde está o animal, coisa assim, eu vi dessa forma. Geralmente não é exatamente dessa forma, mas é algo representativo.
Então eu passei a não dar tantos detalhes e focar mais no que era o sentimento que eu tinha recebido, as respostas que eu tinha ouvido, né, quando eram faladas. E também começou a acontecer mais dessa questão de vir uma resposta sem uma linguagem, sem a sinestesia, sem o visual, sem o auditivo. Sempre tem algum desses elementos, mas também começou a vir mais a questão de você simplesmente saber a resposta, né? Você saber como o animal está se sentindo, sem passar por sensação. Isso começou a vir mais também, que eu não sei nem como eu classificaria esse tipo de resposta, né? Que foi do sinestésico, visual, auditivo, e tinha isso, que sei lá, é um saber instantâneo, não sei como chamar. E começou um pouco disso também. Então foi um quarto elemento aí da comunicação, um quarto como acontece, né? Pra mim. Acredito que vários desses elementos aconteçam para outras pessoas também, e tenha gente que tenha mais afinidade com um tipo de canal para receber a resposta. Mas continuei fazendo com os dessa amiga. E aí, mais recentemente, eu falei com uma outra amiga, que é a Larissa, que salvou essa cachorrinha da rua, essa minha cachorrinha Izzy. E aí a Larissa, ela tem um monte de Border Collies e ela começou a criação dela. O objetivo dela era criar cães dessa raça, que ela gosta muito. E foi a primeira ninhada que ela teve, assim, depois de anos tendo os cães dela, selecionando, fazendo exame genético. É uma pessoa muito consciente. De qualquer forma, sem entrar em tantos detalhes, falei pra ela, Larissa, porque também era uma pessoa que tinha vários cachorros, né? E eu já tinha falado com ela, lembra que eu comentei da Izzy, do negócio da mão esquerda lá, do punho, da mãe dela e tal. Aí eu falei, vou mandar mensagem pra ela, né? Porque eu já tinha feito com bastante da Lilia e queria diversificar um pouco. Aí eu falei com ela, aí ela me passou aceitou tal, me passou uma das cachorras dela. Ela, mas que tipo de pergunta eu faço? Aí eu falei, faz uma pergunta de alguma coisa que você não sabe, dei os exemplos que minha amiga fez tal. E aí ela me passou da Atena, uma das cachorras dela, que até ela adotou não faz tanto tempo. Pediu pra eu perguntar por que ela tinha treta com alguns dos cachorros. E aí ela falou, da coisa verificável, sei lá, qualquer coisa. Pergunta com quem que ela passa o dia, ou com quem que ela dorme. Eu, tá bom. Daí me concentrei. Então eu vou fazer quando eu fizer, eu te passo. Aí me concentrei, me conectei com ela. E aí perguntei essa questão de por que ela, né, encrencava com alguns cães. E vi ela assim, numa situação de brincadeira, como se fosse vamos brincar todos os cães. Ela meio em cima de um brinquedo, assim, com uma linguagem que, se você for fazer a leitura da linguagem corporal sozinha, parece possessividade, mas não era o sentimento que ela tava. E os outros cachorros não mexiam naquilo e tal. E aí a ideia que ela passou era que ela queria que os cachorros brincassem de determinada forma, que eles não brincavam, e aquilo deixava ela irritada, porque eles não atendiam a expectativa dela de como brincar. Eles brincavam de um jeito diferente, enfim, frustravam a expectativa dela e ela ficava irritada com isso. E aí quando eu fui perguntar essa questão, aí eu vi os cães correndo. Me ficou a impressão que ela queria que os cães pegassem o brinquedo que ela estava protegendo e que ela não estava, né? Mas a linguagem corporal dela era de proteção, que eles pegassem e saíssem correndo para ela ir perseguir. E que isso não acontecia com alguns cães e ela ficava irritada. E aí quando eu vi isso, eu já logo imaginei um outro cachorro da Larissa, o Lito, que é um cachorro resgatado que está para adoção, já está com ela há mais de um ano, e que é um cachorro que bota fogo em todo mundo, que ele sai correndo, todo mundo sai correndo atrás. E aí por essa situação da brincadeira de correr e tal, já me veio na hora o Lito. Eu falei, ela ia gostar de brincar com o Lito, né? E, enfim, passou. E aí eu fiz a pergunta de com quem que ela passava o dia e me veio esse cachorrinho, o Lito. E aí me deu um flash de um outro cachorro, de mais 2 cachorros da Larissa. E aí tá. Aí eu fiquei, será que é o Lito mesmo? Ou será que é uma projeção minha? Porque eu acabei de pensar no Lito por causa da questão de como ela quer brincar e tal. Fiquei meio assim. Aí perguntei também quem que ela passava a noite. E aí nessas 2 perguntas já foi mais difícil, assim. Tanto fazer a pergunta quanto receber. Ficou aquela coisa meio embolada de estou criando uma resposta, estou recebendo uma resposta. O que na primeira parte não tinha acontecido, na parte do porquê que ela brigava, né, tinha treta com alguns cachorros. E aí eu passei para Larissa,
Aí ela falou, ó, que da parte da brincadeira, assim, que realmente as brigas aconteciam quando tinha mais agitação. Ela nunca chegou a brigar mesmo, tinha uma cachorra só que se deixasse ela brigaria, provavelmente. Mas que quando rolava agitação, dava meio ruim ali. E aí ela falou assim, que não sabia, nunca não percebeu especificamente possessividade e tal. Eu disse, pra mim pareceu que a resposta foi mais assim. O que acontece é que eu quero brincar de um jeito, a galera não entende, isso me irrita, me frustra. E aí na parte do verificável, não era com o Lito que ela passava o dia. Os dois outros cães que eu vi, ela até já passou algum tempo com eles, mas pouco. Não era o cachorro que ela estava passando a maior parte do tempo nesses últimos dias. No dia de dormir também errei. E aí eu tava conversando com ela e falei pra ela assim, né, pra ela me mandar outros cães. E aí ela falou assim, que ela queria saber da Cristal, que é a cachorra dela que teve a ninhada agora, como que era pra ela ser mãe, né? O que ela tava sentindo em relação aos filhotes, sabe? Que ela tinha muita curiosidade, Larissa, de saber como que os cachorros se sentem em relação aos filhotes, né, as cachorras. E ela falou, de pergunta verificável, sei lá, qualquer coisa. Posso pensar em qualquer coisa. E aí eu falei pra ela, sabe o que eu tava pensando agora? Que essa questão da pergunta verificável, eu tenho percebido que eu quero acertar, né? Porque é a pergunta que vai, em teoria, validar a comunicação pra gente, né? Que a pessoa vai falar assim, não, realmente, ela passa o dia com tal cachorro, aconteceu isso ou aquilo com ela, né? Que tem a ver com a pergunta e a pessoa vai me dar certeza, não, foi isso mesmo. É como se eu tivesse acertado e aquilo validasse toda a comunicação. Que era o objetivo inicial mesmo. Mas eu estava percebendo que estava me atrapalhando porque eu tinha uma expectativa muito grande. Então eu fazia sempre primeiro a pergunta que eu não sabia e era muito mais fácil, muito mais fluido. A pergunta que, bom, eu nunca sei, né, a resposta, mas a pergunta que eu sabia que a família também não sabia. E era sempre muito mais fácil, muito mais fluido, muito mais leve. E eu não tinha expectativa, eu estava num estado realmente para receber a comunicação, que era esperando, neutra. E quando chegava na parte da pergunta verificável, eu já tinha uma expectativa e muitas vezes eu projetava, sabe, algo que pudesse fazer sentido dentro do que eu achava e tal, ou do que eu conhecia do animal ou da pessoa, acabava inconscientemente fazendo esse processo, né? Daí eu comentei com ela, falei, acho que isso tem me atrapalhado, porque eu já fiz tantas vezes e tanta coisa bate, né? Algumas coisas não batem, mas no geral, assim, tem dado certo. Eu acho que talvez seja o momento de eu tirar essas coisas da verificação, porque eu sinto que elas estão mais me atrapalhando do que me ajudando. Justamente por causa da expectativa e que eu acabo mesclando, sabe? Essa coisa de tentar acertar, eu acabo mesclando as coisas que eu sei e não tem sido legal. E aí acaba, de repente, invalidando todo o resto, né? Eu falei, acho que é o momento de eu começar a tentar me abrir para aceitar a intuição e o que vier, né? E aí eu falo pra pessoa, que a pessoa fala, acho que não tem nada a ver, tudo bem, né? A gente não tem como garantir que houve uma comunicação, que aquela resposta é 100%, não tem uma garantia. A garantia era essa tentativa de uma pergunta verificável. Mas eu vi que ela acabava me atrapalhando mais por essa ansiedade e essa vontade de validar a comunicação. E aí eu falei, eu vou fazer só a pergunta sobre a questão da maternidade e tal. E não faço nenhuma outra pergunta de verificação. E aí você vê se faz sentido, né? Com o que você sente dela com os filhotes. E aí fiz e foi super legal também, porque eu tive o auditivo, né? Eu tive visual, eu vi a cachorra com os filhotes e tal. Aí não é que eu vejo a cachorra com todos os detalhes da pelagem dela, né? Uma cachorra, é uma Border Collie tricolor Merle, né? Blue Merle tricolor. E não sei qual que é a ordem que fala. E não vi detalhes de qual cachorrinha era qual cachorrinha, não é assim, não é, pra mim, pelo menos por enquanto, não é uma coisa visual tão detalhada. Mas é representativo, né? E o sentimento dela com os filhotes, daí passei pra ela, falei, aí já foi também a primeira vez onde eu consegui levar uma resposta um pouco mais de estrutura de linguagem, né? Eu consegui dizer pra ela, eu perguntei pra ela, porque ela perguntou se ela tava se sentindo exausta, tava com dor, coisas assim, e como que ela via os filhotes, como que ela sentia. Aí me apresentei e tal,
eu sempre falava assim, né, quem eu era em relação ao humano do animal. E dizia que estava começando com essa coisa da comunicação, se o animal poderia me ajudar, né, e que eu ia fazer algumas perguntas. E quase sempre o animal se dispunha a ajudar. Fiz essa parte também para começar. Aí eu falei, ó, Larissa, tem muita curiosidade de saber como é para você ser mãe, né, como é para os cães ser a maternidade, a paternidade. A gente é de um jeito, né, nós humanos somos de um jeito, talvez vocês sejam de outro. E aí ela me mostrou assim, foi daquele tipo que eu falei que vem meio que o saber tudo de uma vez, assim. Veio a questão de ser, pra ela ser uma coisa prática, assim, né? Então, eu sou mãe, eu tenho um papel a cumprir. E eu cumpro ele o melhor que eu posso. Ela tinha uma preocupação em prover para os filhotes, para que eles pudessem ter um bom desenvolvimento e para serem saudáveis. E aí eu perguntei, mas você tá cansada, né? Ela falou, não. Ela falou, eu preciso do meu... Ela não falou isso. Aí entra nessa questão que eu falei, são as coisas que eu já senti. E eu passei dessa forma pra Larissa, né? Eu passei como se fosse uma resposta. E foi a primeira vez que acabou saindo um pouco parecido com aquilo da minha amiga e da carta lá da outra pessoa. Onde eu consegui responder assim, ó, não, não tô cansada, mas ela precisa do tempo dela. E que isso tem sido resolvido porque os outros cães também passam tempo com o filhote, ela não fica o tempo todo lá. Ela me colocou essa, assim, eu preciso do meu tempo, mas isso tem sido resolvido, os meus amigos estão me ajudando. E aí eu perguntei, e você tá sentindo dor? Ela falou, por enquanto não. E sempre muito prática, assim. E eu falei, mas você gosta dos filhotes? Daí era até engraçado, porque me vinha assim, bem como se fosse alguém falando assim, ah, mas eles são tão fofinhos, né? E aí eu dei risada até na comunicação e continuei perguntando, tá, mas como é que é? E vinha sempre essa questão dessa praticidade, não, eu entendo que eu sou mãe e que eu tenho que prover para esses filhotes. Mas você gosta deles? Como é que é as coisas? Ah, eles são tão fofinhos. Sempre vinha isso, sabe? Não vinha tipo aquela... Eu não sentia aquela questão do amor como a gente tende a ter, né, com o humano, com a sua criação. Mas era assim uma coisa bem prática, sabe? Mas que ela gostava dos filhotes, que ela se importava com o bem-estar deles. E aí eu falei, mas os seus filhotes eles vão ser afastados de você, né? Com essa coisa de criação, eu também tinha curiosidade de saber, né? Como é que é pro animal, como é que ele sente, né? Poxa, ele tem os filhotes, depois levam embora, vende ou doa e não vê mais. Aí ela assim, sim, eu sei, né? Que eles vão ser afastados. E tudo bem pra você? Ela, tudo bem. Daí foi bem essa questão de ela sabe o papel dela como mãe e quer criar os filhotes bem, que ela vai fazer isso, e a hora que for a hora deles irem embora, eu falei assim, mas e aí, como é que você vai se sentir quando eles forem embora? Ela falou, acho que vai ser tudo bem, mas não sei. Ela ainda colocou, mas não sei, acho que vai ser tudo bem, mas não sei. E eu perguntei se para todas as mães era daquele jeito, né? Ela falou, não, cada um é de um jeito. Eu, tá, faz sentido, né? Mas sei lá. E aí passei isso tudo pra Larissa. E ela falou que tinha bastante sentido com como a cachorra demonstrava lidar com os filhotes, tal, que ela sempre ia lá olhar, mas não ficava em cima o tempo todo, e que ela desencanava, era só se alguém fosse muito perto, que ela não era super protetora, mas se alguém fosse muito perto, algum cachorro interage mais brusco, daí ela ficava meio de olho, mas que não tinha possessividade, que ela era ótima mãe, que ela tinha sempre essa questão de amamentar, ela fazia questão de amamentar, tanto que já tá na fase que os filhotes estão com o dentinho, tá começando a dar feridinha na tetinha dela, até me mandou foto, ela falou assim, mas ela não reclama, ela continua amamentando. E foi uma coisa que impressionou a Larissa, né, porque nessa fase as mães já começam geralmente a parar, e ela continuava. E batia com, mas você tá sentindo dor, eles estão te machucando? E ela fala, não, por enquanto não. Então também fez bastante sentido, assim. E com a forma que ela lida com os filhotes, tal, também a questão dos outros cachorros passarem tempo com os filhotes e ela poder se afastar, fez tudo bastante sentido, assim, sabe? Essa foi a última comunicação que eu fiz, e foi esses dias atrás aí. Eu sabia que eu ia gravar esses vídeos e corri pra fazer mais comunicações, né? E aí foi legal, porque foi justamente... me mostrou o caminho de como que a gente parte daquela coisa do meu inicial, de olha, eu perguntei isso, daí o animal estava em tal posição, em cima de tal coisa, aí ele olhou pra mim de tal jeito,
e aí eu entendi que era isso, ou que era aquilo, ou o lugar era assim, dar todos os detalhes visuais, ou os detalhes auditivos, tudo que eu tinha sentido, eu passava assim, eu não passava dentro de uma narrativa. E com essa prática foi ficando cada vez mais fluido e natural eu começar a montar uma narrativa. A partir do momento que eu fui confiando na intuição, eu confiando que aquilo estava acontecendo, foi natural, sabe? De eu falar, o animal tá bem, né? Ele tá bem, falou isso, aquilo, outro, né? Eu entendi dessa forma. Eu sempre coloco, né, essas questões de, às vezes, trabalho em metáforas, eu vou te falar, umas coisas podem fazer sentido, outras não, outras podem ser parecidas, outras podem não ter nada a ver, né? E aí foi muito legal por isso, por eu estar percebendo a construção da habilidade vindo junto com a transformação da comunicação em linguagem, né? Porque nós somos seres que usamos a linguagem verbal para muita coisa e para se comunicar, especialmente assim, de forma direta, né? E era algo que eu sentia falta, que eu tinha curiosidade de será que eu vou chegar nesse ponto? E o que eu tenho percebido é que vai ser muito particular de cada comunicador, sabe? Esse processo, como que a pessoa vai te passar a mensagem. Acho que todo mundo que for atrás disso vai passar por esse processo de aprendizado, né? E cada um, como eu falei, tem facilidade com receber a mensagem de uma forma ou de outra, talvez. E vai passar por esse processo de transformação da resposta, né? Isso para mim tem sido bem natural, apesar de ter sido lento, né? Tem sido bem natural. E chegou no ponto onde eu parei e falei, não, agora acho que está no momento de eu confiar na minha intuição. Eu já não tenho mais sentido a necessidade da confirmação, né? Da pergunta confirmatória. Tem sentido que ela tem me atrapalhado. E assim, outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente entender que se tem um comunicador, o comunicador, ele é um filtro, né? A comunicação está saindo ali de um animal, passando para uma pessoa que está passando para você. Então eu, fazendo as comunicações, ajo como um filtro. Então tem coisas que provavelmente eu não tenho a sensibilidade para receber e aí o animal não consegue passar porque eu não sou ainda o canal ideal ou não estou sendo naquele momento. Tem coisas que vão passar pela minha linguagem, a minha personalidade, a minha forma de colocar. Então eu pensei bastante nisso também em relação àquela questão daquele gato que eu comentei, aquela gata, né, que enviou tipo uma carta, né, falando umas coisas e tal. E como a humana dessa gata ficou insatisfeita com a resposta, porque a forma como foi passada, a gata parecia meio ingrata, digamos assim, e meio snob, sabe? Tipo assim, eu vou fazer meu rolê e se eu quiser voltar, espero que vocês me aceitem e tal, mas eu não quero ficar presa aí, eu acho que eu sou livre, vocês humanos têm que entender isso. Acabou ficando meio nesse tom a comunicação. E eu acho que parte disso vem da tradução humana. Apesar de também ter animais que trazem uma energia bem diferente, assim, né? Teve um gato que eu falei que era uma energia bem... Sabe moleque adolescente, assim, que se acha e quer fazer suas zoeiras dele? Tinha um gato assim, foi o único também que eu peguei, que era bem assim, que eu relacionei com uma questão bem humana e bem, né, que a gente acha bobo, assim, né, uma molecagem. Então também tem animais assim, não que não tenha. E não sei se o caso dessa gata é um caso assim, né, onde a gata realmente tem esse tipo de personalidade, ou se foi a forma como a mensageira passou a mensagem. Mas eu também acho que é importante a gente entender que o animal não traz exatamente aquela personalidade da forma que a linguagem do comunicador vai te entregar, tá? Então tenta ver o que você sente do seu animal, do animal que está sendo contactado, e o conteúdo da mensagem em si, né? Nem sempre a forma, mas o conteúdo da mensagem, e você adapta aquilo ao que você conhece do seu animal, ao jeito do seu animal, tal, né? Porque às vezes vem numa linguagem muito formal, às vezes vem numa linguagem muito informal, às vezes vem com uma carga mais prática, às vezes com uma carga mais emocional. Isso pode ter a ver com o que o comunicador, o que o filtro acrescenta. É uma coisa que eu tenho percebido, porque quando eu vou passar essa comunicação, eu vou passar do meu jeito, né? Porque eu senti uma coisa, foi
com essa cachorra da maternidade foi aquele tipo de resposta que você simplesmente sabe. Não passou, né, por nada específico, uma construção específica, uma historinha, né, ou uma sequência de imagens, ou uma sensação corpórea, ou só o auditivo. Veio tudo isso e veio esse saber. Então tem essa lapidação também da linguagem do comunicador, né, na hora que ele vai te repassar a comunicação. E aí foi isso. Tem um outro caso também interessante que foi antes dessa última cachorra que eu fiz, que era uma cachorrinha que ela fugiu de um hotelzinho, foi até um caso bem polêmico lá na minha cidade, que as cachorras estavam no hotelzinho e tal, a mulher estava há meses lá, a mulher pagando, e aí a dona do hotelzinho, quando a mulher falou que ia buscar, falou que a cachorra tinha morrido. E aí a mulher, como assim morreu? Então eu vou buscar o corpo. Não, já enterramos. Mas como assim? Tinha sido naquele dia que teoricamente ela tinha morrido. Como você já enterrou? Não sei o que. Não, então eu vou desenterrar. Aí ela, não, ela fugiu na verdade. Daí a moça começou a procurar na cidade. Eu quando vi, falei, meu, essa cachorra morreu faz tempo já, essa mulher tá recebendo o dinheiro e, né, não deve ter fugido a cachorra, né? É uma vira-latinha. E daí pra mim a cachorra tinha morrido. Aí essa minha amiga Lilian, que tem esses vários gatos, esses vários cães, ela falou, Nath, sabe o que eu tava pensando? Você não quer tentar com essa cachorrinha e tal? Eu falei assim, eu vi o caso dela. Eu falei, posso tentar. E aí a gente combinou o seguinte, porque várias pessoas estavam procurando essa cachorrinha. E daí a gente combinou de eu falar com ela, de falar assim, perguntar onde que ela tava, porque tinha alguns lugares pelos quais tinham visto ela. A gente não tinha certeza se era ela ou não, porque é uma cachorrinha que tem características comuns no vira-lata e tal. Tinham visto essa cachorra, eu ia falar assim pra ela, como é que era o lugar onde ela tava, e se eu reconhecesse, ótimo, parava por aí, e se eu não reconhecesse, ia apontar um lugar onde ela teoricamente já tinha passado, pra saber se ela sabia onde que era, se ela poderia ir lá, e ficar andando por lá que iam lá buscá-la. E aí tá, daí me conectei com a cachorrinha, e perguntei como que era o lugar que ela tava, e aí vi uma casa. Aí eu, caramba, uma casa. Daí foi indo a comunicação e eu entendi que ela estava numa casa. E ela estava bem lá. Ela estava, tipo, feliz, estava bem, estava normal, assim. Ela estava se sentindo confortável naquele lugar. Parecia que era um lar dela ali, né? E aí, então, o resto da comunicação toda foi por água abaixo. Mas eu perguntei se ela tinha fugido. Eu falei, contaram a história assim, assim, assado. Aí ela, eu fugi. Aí eu, você não morreu então. Não, eu fugi. Aí eu contei pra minha amiga, ela deu risada, né? Deu checando, então você não morreu, né? Mas é que pra mim ela tinha morrido, então já foi uma surpresa, uma coisa que com certeza eu não criei, porque pra mim eu tinha certeza que a cachorrinha tinha morrido. E ela falou que não, que ela tinha fugido. Aí eu, tá bom, né? E aí passei pra Lilian, falei, Lilian, ela tá numa casa. Ela tá numa casa que ela tem acesso dentro e fora, ela tava dentro, ela acessa fora e tal, mas, né? Aí tem um outro cachorro, falei a característica do cachorro. Eu falei, a casa parece ser assim, passei características da casa e tal. Aí eu falei pra ela, puta, mas e agora, né? O que a gente faz com essa informação? Aí eu falei, o único lugar que eu conheço que tem características mais ou menos assim, de umas casas assim, é tal lugar. Ela falou, eu passo sempre lá. Daí ela começou a andar lá e procurar. Me mandar foto, eu falei assim, isso daqui bate, isso aqui não bate e tal, mas não vi nenhuma cachorra assim. Eu falei, é complicado porque ela tava dentro de casa, né? E daí ela tenta de novo, tal, daí tenta de novo, ela tenta pegar mais detalhes, a cor da casa, tal, daí consegui mais alguns detalhes. E sempre a cachorra dentro de casa, até um dia ela tava de roupinha. Aí eu falei, mas ela tá bem. Eu senti o quê? Que a cachorra não fazia questão de ser encontrada. Que ela tava bem ali, né? E aí eu não sabia muito bem a relação da pessoa que a resgatou e colocou no hotelzinho com essa cachorra, qual era a proximidade delas e tal. E falei pra minha amiga, né? Eu falei, ela tá me mostrando que tá dentro de uma casa, que ela tá bem, né? Não necessariamente ela quer ser encontrada também, se for, ok. Mas ela tá bem lá, ela me parece estar bem lá. E aí a gente ficou nessa, né? Daí a moça até tava oferecendo uma recompensa alta até. E eu falei, será que não dá pra gente falar com ela e colocar assim, se no caso dela tivesse sido adotada, sabe? Alguém pegou ela da rua e tá cuidando bem, se a moça deixaria com essa pessoa. Porque eu falei, às vezes a pessoa pegou, viu que estão procurando, mas ela se apegou na cachorra e não quer devolver, né? Então, se a moça resgatou e não ficou com ela esse tempo todo, talvez ela não tenha um vínculo afetivo tão grande, onde tudo bem, desde que ela sabe que o cachorro tá bem, tudo bem se ela tivesse sido adotada por uma pessoa que tá cuidando. Só que a gente ficou, como é que a gente vai falar isso pra ela, né? Primeiro, como a gente vai falar como que a gente
sabe que a cachorra tá numa casa, né? Pela comunicação intuitiva. Já era delicado. Eu não conheço a moça, ela não conhece a moça. É um grupo bem grande da cidade, né? De cães perdidos. E aí outra, você fala assim, é porque se a gente colocar a situação, mas e se alguém tiver pego, tiver com ela, mas tá cuidando tal, né? E daí a pessoa não fala nada porque não quer devolver. Será que pra você tudo bem se ela tiver sido adotada, estiver num bom lar, né? Porque daí você podia postar assim, olha, se tiver com a cachorra e ela estiver sendo bem cuidada, não tem problema nenhum, eu só preciso de notícia, eu quero saber se ela tá bem e tal. Mas a gente se conhece e ela estando bem, ela pode ficar, que daí a pessoa talvez aparecesse, né? Mas ela falou, mas daí a gente vai falar isso, a pessoa vai achar que a gente sabe onde ela tá e não quer falar, né? Ou que a gente pegou e não quer falar. Eu falei, realmente, aí no fim não falamos nada. Aí passaram-se uns dias, eu entrei no Facebook de manhã pra ver se a cachorra tinha sido encontrada, não tinha, tava lá um post procurando ela. E aí de tarde ela foi encontrada, de noite a minha amiga mandou mensagem, você viu, a cachorrinha foi encontrada, tal, não sei o que lá. Ela tava desde abril numa casa, uma moça pegou ela perto do local de onde ela fugiu e tá com ela desde abril. E a cachorra tá bem, tá gordinha, tá bem cuidada, já tá com a moça, tá em São Paulo e tal. E aí super bateu, sabe? Ninguém achava que a cachorra tava dentro de uma casa, ela tava bem, porque tava lá desde abril, tava gordinha, tava sendo bem cuidada, provavelmente a cachorra tava lá de boa, né? E aí foi outra coisa que bateu. E que foi interessante, às vezes a gente tem... Quando você começa a fazer a comunicação e você vê que ela tem... que acontece, tem validade, que você pode ajudar, às vezes você quer ajudar, mas nem sempre é possível, sabe? Você se intrometer numa situação assim, às vezes é um pouco delicado. Mas também foi muito interessante isso, porque as 3 vezes que eu fiz, eu falei, ela tá numa casa, pra mim ela tá numa casa, ela tá de boa, tá bem cuidada. Não sei se vão achar, né? E eu não tinha como resolver o caso ali, né? Era aquela coisa da delicadeza. Como é que vão falar? Vai achar que a gente sabe quem tá com o cachorro, que inventou tudo isso aí, né? Complicado. Mas enfim, foi outro que, assim, pra mim foi bem claro. Eu vi, eu senti a cachorra bem, ela não me falou nada. E ela não fazia muita questão de dar muitos detalhes também. Mas foi outra dessas comunicações que foi bem... Pra mim foi bem interessante depois o resultado disso, né? De foi ter encontrado a cachorra. Agora, para fechar um pouco toda a ideia, acho que o que eu queria passar, né, contando essa experiência, como é que tem sido para mim, né, como iniciante, eu ainda me considero super iniciante assim no tema, é que se esse tema é um tema que te toca de alguma forma, essa é a primeira intuição que você está recebendo, né? De que esse tema para você é relevante, tem alguma relevância. Você está aqui assistindo a esse evento, né? Se você seja a primeira vez que você ouviu sobre isso ou não, mas você está aqui assistindo esse evento, já é um indício de que o tema te toca e o tema tem a ver com você. Vai de ser esse o momento para você ou não desenvolver essa habilidade. Ou experimentar com ela, no mínimo, né? Então, a minha recomendação é a seguinte: se você for atrás disso, você vai ver que a instrução para se conectar, se comunicar com o animal, ela é muito simples, tá? Não se assuste como eu me assustei no começo, já tá avisado. É simples. O que é complexo, a experiência que vai trazer, né? A complexidade, a riqueza, é a experiência que vai trazer, né? Então, se você não praticar, não vai ter comunicação, né? Ou você vai ficar sempre numa coisa muito perdida, que nem foi pra mim no começo. Se eu tivesse parado lá no começo, né, não tivesse ido atrás de fortalecer esse sentido intuitivo, eu ia ter sempre essa coisa de as minhas respostas iam ficar assim, o que eu recebia e o que eu respondia sempre fica nessa coisa, olha, eu perguntei tal coisa, e aí eu vi o animal fazendo isso ou aquilo, ou eu escutei tal coisa. Eu não ia nunca avançar no ponto de poder responder uma pergunta, né? Fazer a pergunta para o animal, entender a resposta e repassar isso, né? Que é o ponto que eu estou começando agora, né? Por isso que eu falo, eu sou iniciante. Eu reconheço isso, eu estou passando por um processo de aprendizado. E também reconheço que quando eu chegar num momento mais afinado dessa habilidade, eu sempre vou aprender, mesmo quando eu chegar nesse ponto, né? Porque a gente está lidando com outros seres.
né? E a gente está aprendendo a ouvir de outras formas. Toda a riqueza, né? Os cães são diferentes dos gatos, um é diferente do outro dentro da mesma espécie. Toda a riqueza de mundo que se abre, né? A gente tem outras coisas para se comunicar, outros seres vivos para se comunicar, né? Eu que moro aqui em sítio, né? Tem as plantas, tem outros animais também, enfim, né? A coisa não para por aí, né? Ela vai parar onde você quiser que ela pare, ou ela nem vai começar se você não quiser. Mas se você quer que comece, é isso, comece, entendeu? Não dá pra, não tem outro jeito, começa a praticar. Segue as instruções que a Sheila dá, tenta fazer as meditações, cada um vai encontrar o seu caminho, mas pratica. Ache alguém para você praticar exercício humano-humano, eu pratiquei um pouco também. Depois acha gente que tem abertura para isso, ou que tem bastante bicho, conversa. É uma sugestão, essa parceria que eu fiz com a Lilian, né? É uma sugestão vocês fazerem com alguém, né? Alguém que tenha bastante bicho, que seja disposto e que tudo bem se você falar uma coisa nada a ver, sabe? Você não vai se sentir julgado pela pessoa nem nada, ou ridicularizado. Então faça com alguém com quem você se sente confortável. Mas pratica. Não tem grandes segredos a não ser praticar e ir aprendendo, ir lapidando, tá? Eu estou disponível para trocar ideia se alguém quiser, se alguém estiver começando, for começar, tiver dúvida, o que eu puder responder, o que eu souber, vai ser um prazer ajudar, então eu vou deixar meu contato com vocês, vou deixar o Facebook e o Instagram, o meu Face está como Natália Dias Monteiro, meu nome não tem TH, tá? É normal, Natália Dias Monteiro, e meu Instagram é Nath com Y, underline, aquele tracinho embaixo, do D-O-O. Então, NATY-DOO, Natdu. E espero que a gente se encontre aí um dia, quem sabe, no curso presencial da Sheila. Bom evento para vocês, obrigado pela atenção, por terem me ouvido. Espero que esses relatos tenham, de alguma forma, contribuído para um pouquinho da compreensão e daquela curiosidade que eu comentei que eu tinha. Mas como assim, né? Você vai falar com animais? Como assim? Né? Então, essas são algumas formas, são as formas que aconteceram e vem acontecendo para mim. Devem ter tantas outras, né? Mas são exemplos e espero que tenha tirado um pouquinho dessa curiosidade e aguçado outras para que vocês mesmos tentem. Tá bom? Muito obrigado para todo mundo. Um grande abraço. Oi, meu nome é Lilian. Eu conheci a comunicação através da Nath. Ela fez praticamente o treinamento com todos os animais que eu tenho aqui em casa e começou com esse daqui. Eu vou relatar um pouquinho do que eu senti com todas essas tentativas que ela fez, né? Esse gatinho aqui ficou sumido por uns dias e quando ele voltou, a Nath relatou que ele estava com um comportamento irritadiço, assim, na comunicação, e de fato ele chegou com um comportamento fora do normal. Ele é um gato extremamente manso, mas ele tem um problema aqui no rabo, bem próximo ao rabo da castração que ele fez quando ele era filhote. Então, às vezes, a gente vê que ele tem uma sensação que irrita, né? E a Nath relatou, antes de eu comentar qualquer coisa, que no cóccix dela, ela sentiu como se fosse uma fisgada. E é exatamente na posição que ela tem. A Nath até comentou, mas eu não tenho rabo, não sei exatamente que lugar do rabo seria. Mas não, no caso do Wright é exatamente no cóccix. E ela falou assim, não era uma sensação de dor, era uma sensação de irritação. E a gente vê que é isso. Uma sensação de incômodo que ele sente. Né, Wright? Né, meu bebê? As outras questões que me impressionaram bastante foram em relação ao comportamento, a forma que os animais se comportavam. Por exemplo, eu passo pela Meli, ela é a única das minhas cachorras que já de cara levanta as patas e mostra a barriga para querer carinho. O Tite, quando ele quer carinho, ele vem colocar uma patinha no braço, exatamente como a Nath relatou. A Liz, a gente passa por ela é uma gata que abraça a gente. A gente nem tá vendo ela e ela pega e abraça. É exatamente o comportamento que a Nath falou que ela sentia, que ela via nos animais, né? Outra questão que me pegou demais, assim, foi o Tom. O Tom é um gatinho que eu tô cuidando aqui em casa. Ele tá com uma lesão, assim, uma ferida bem aberta na pata dele, então ele tá com colar para que ele não lamba.
Ele tá aqui preso faz mais ou menos uns 2 meses e nesse período todo ele tirou o colar uma única vez. E justamente no dia que a Nath mandou a mensagem falando como que foi a comunicação, ela falou assim, eu falei com ele tava fazendo o grooming dele, se lambendo. Eu falei, Nath, isso não bate, né? Porque ele tá com o colar. Ela falou assim, eu vi um colar, vi um flash inicial, mas descartei porque parecia pra mim uma coisa meio aleatória. Daí eu falei, será? Na mesma hora eu levantei aqui correndo, fui ver lá no banheirinho onde ele tá fechado, tava sem colar. Então, tem algumas coisas assim que me impressionaram muito. Eu sou uma pessoa extremamente cética e eu acredito em ciência e nesse momento eu já vejo a comunicação como ciência e era uma coisa que eu nem questionava no início. Eu aceitei meio que por querer trazer esse gatinho de volta, tipo, mal não ia fazer. E agradeço completamente a Nath pela experiência que ela trouxe através dessas comunicações e por trazer meu gatinho de volta. Né, Wright? Tá feliz aqui agora, né? Entra e sai ainda, mas nunca mais sumiu. Obrigada. Tchau, tchau.